Sabe, gerenciar o estoque de uma empresa é uma arte. É um ato de equilíbrio muito delicado que lembra até um conto de fadas famoso. O objetivo é sempre encontrar aquela quantidade que não é nem de mais, nem de menos, mas a quantidade perfeita. Vamos mergulhar nesse desafio para entender como isso funciona. Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas a história da Caixinhos Dourados, aquela que busca a cadeira, o mingau e a cama na medida certa, é na verdade uma metáfora perfeita para o dilema que absolutamente toda empresa enfrenta na hora de decidir quanto produto manter no estoque. E aqui está o coração do problema. Se uma empresa estoca demais, ela está, na prática, pagando aluguel por produtos que ficam parados, amarrando um dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Por outro lado, se o estoque é baixo demais, o risco é enorme, perder vendas para a concorrência e talvez o pior de tudo, deixar os clientes na mão. É uma verdadeira sinuca de bico. Para deixar essa situação ainda mais complicada, essa tal medida certa não é um número mágico que todo mundo concorda. Pelo contrário, dentro da mesma empresa, diferentes equipes vivem num verdadeiro cabo de guerra, cada uma puxando a corda para um lado. Olha só, para o pessoal das finanças, a conta é simples. Estoque parado é dinheiro empatado. Cada caixinha na prateleira é grana que não está rendendo juros, que não está sendo investida. Então, o objetivo deles é bem claro: manter o estoque no mínimo possível para a empresa ter mais dinheiro em caixa. Aí vem o time de vendas com uma visão totalmente oposta. Para eles, um item em falta é o pior dos pesadelos. É uma venda perdida, um cliente frustrado que talvez não volte mais. O cenário ideal para a equipe de vendas é ter tudo o tempo todo disponível na prateleira. E para completar esse quebra-cabeça, temos o pessoal da produção. Para eles, a palavra-chave é eficiência. Ligar e desligar máquinas para produzir lotes pequenos custa caro e leva tempo. Então, o que eles querem? Produzir o máximo possível de uma vez só, o que, claro, gera um montão de estoque. E essa tabela aqui, ela resume perfeitamente essa briga. Olha só como os objetivos se chocam. O departamento de compras quer negociar as melhores quantidades, enquanto o financeiro quer o mínimo. A produção quer rodar a fábrica sem parar, fazendo lotes enormes, mas vendas quer ter exatamente o que precisa, na hora que precisa. É um cabo de guerra sem fim. Bom, então como é que as empresas começam a desembolar esse nó e achar um equilíbrio? O primeiro passo é tentar dar uma espiadinha no futuro. A ferramenta número 1 para resolver esse quebra-cabeça é a previsão. As empresas mergulham nos dados do passado, analisam o histórico de vendas para tentar identificar padrões e, com isso, projetar o que vem pela frente. Vamos dar uma olhada nos padrões mais comuns? Esse aqui é o cenário mais tranquilo. Pense em produtos básicos, tipo sal de cozinha, sabe? As vendas podem até dar uma variada de um dia para o outro, mas, no geral, a demanda é bem constante. Isso torna a vida de quem faz a previsão bem mais fácil. Agora a coisa já começa a ficar um pouco mais interessante. Isso aqui acontece com um produto novo que está bombando, ou num mercado que está crescendo. A empresa não pode só olhar a média do passado, ela precisa projetar essa curva de crescimento para não ficar para trás e perder vendas. Esse padrão todo mundo conhece bem. É o sorvete no verão, casacos no inverno ou o panetone no Natal. As empresas já sabem que esses picos vão acontecer e precisam se planejar para ter estoque suficiente, mas sem correr o risco de ficar com um monte de produto encalhado quando a estação acabar. Ok, beleza. Prever a demanda ajuda a saber o quanto comprar. Mas isso é só metade do caminho. Agora, a gente precisa entender a parte econômica da coisa. E tudo se resume a equilibrar dois custos que quase ninguém vê, mas que agem como forças opostas. Esse é o primeiro custo, e ele inclui tudo: o aluguel do galpão, seguros, salários do pessoal do estoque e, claro, o custo do dinheiro que está ali parado. É, na prática, o preço que se paga para manter o produto guardado. A lógica aqui é bem direta, não tem muito segredo. Se o estoque dobra, o espaço necessário dobra e o custo de guardar tudo aquilo também dobra. É uma relação linear, uma linha reta que só sobe. Esse é o segundo custo, o que puxa a corda para o outro lado. Pense em pedir comida por aplicativo. A taxa de entrega geralmente é a mesma, não importa se o pedido é para uma pessoa ou para 5. Para uma empresa, a lógica é parecida. Custa quase a mesma coisa em tempo e burocracia para processar um pedido gigante ou um pedido pequenininho. E esse gráfico mostra isso perfeitamente. Fazer um monte de pedidos pequenos ao longo do ano significa pagar esse custo fixo várias e várias vezes. Já fazendo poucos pedidos grandes, esse custo fixo se dilui por mais itens e o custo por unidade acaba ficando mais baixo. Então, aqui está o pulo do gato. A gente tem duas forças opostas. Guardar muito estoque custa caro em armazenagem,
Mas fazer muitos pedidos pequenos também custa caro por causa da taxa de pedido. A solução não é tentar zerar um desses custos, mas sim achar o ponto de equilíbrio perfeito entre os dois. E aqui está o momento eureka. A linha que sobe sem parar é o custo de armazenagem. A curva que desce é o custo de pedido. E essa curva em formato de U, ela é a soma das duas. O ponto mais baixo dessa curva em U é o chamado lote econômico de compra. É a quantidade mágica, o ponto cachinhos dourados que minimiza o custo total. É a matemática encontrando a resposta perfeita. Certo, então, agora já sabemos a quantidade ideal para pedir a cada vez. Mas no mundo perfeito, como isso funcionaria no dia a dia? Isso aqui é o sonho de qualquer gerente de logística. O estoque chega, as vendas acontecem num ritmo constante e previsível e, no exato instante em que a última unidade é vendida, um novo caminhão de entrega já está chegando. Sem desperdício, sem atraso, simplesmente perfeito. Só que a gente sabe que o mundo real não funciona assim, né? A demanda pode disparar do nada, o caminhão pode pegar um trânsito terrível, o fornecedor pode ter um imprevisto na fábrica. E aí, o que acontece? Acontece o pesadelo. A linha do estoque vai abaixo de zero. Na prática, isso quer dizer que alguém entrou na loja querendo comprar, com dinheiro na mão, e o produto não estava lá. É uma venda perdida na hora. E pior, um cliente que pode não voltar mais. Para evitar esse desastre, as empresas criam uma camada de proteção. Elas definem um nível mínimo de estoque, um colchão, que serve justamente para absorver esses solavancos do mundo real. Esse estoque extra garante que, mesmo com um atraso na entrega, um pico de vendas, ainda vai ter produto na prateleira quando o cliente chegar. E com isso a gente volta para o nosso dia a dia. Da próxima vez que alguém passar na frente de uma loja e vir uma placa gigante de liquidação, é bem provável que a empresa tenha errado a conta e comprado estoque demais. E aquele aviso de produto esgotado, provavelmente compraram de menos ou a rede de segurança não foi suficiente. A busca pelo exatamente certo é um desafio que não para nunca. Fica aí a reflexão.